Muito boa tarde a todos, boa tarde, professora Márcia, colegas professores, familiares, convidados, especialmente aos formandos, boa tarde. É com muito orgulho e felicidade que recebi o convite de ser o paraninfo da turma. Orgulho porque, de longe, foi a melhor turma com a qual trabalhei nestes 13 anos de Unisa. Verdade. Desde os primeiros dias de aula, lá nos idos de 2010, todos vocês se mostraram extremamente interessados, dedicados, críticos, fazendo com que cada aula fosse, para mim, uma oportunidade única de crescimento intelectual. E senti-me igualmente feliz, porque vocês, ao me convidarem, me presentearam com esta oportunidade única de estar com vocês, todos juntos, pela última vez dentro da universidade. Uma turma que sempre me acolheu carinhosamente e que hoje posso dizer tranquilamente que não foi apenas como alunos, mas foram e continuarão sendo meus amigos. E é, portanto, com uma pontinha de saudades que lhe dirijo essas palavras na cerimônia de colação de grau, que é um verdadeiro rito de passagem e que os licencia ao mundo dos adultos. E nessas ocasiões, o protocolo recomenda que sejam enaltecidos os esforços para a superação das dificuldades inerentes à conjugação do trabalho e do estudo até o alcance do objetivo final, que é o dia de hoje. E, de fato, noites de insônia nas vésperas de provas, a tensão do TCC, o cansaço diário até o momento das aulas, as cobranças dos professores por mais e mais leituras, a dura realidade do estágio, enfim, cada um sabe o preço pessoal e familiar que foi pago para se atingir esta tarde de hoje. Assim, conforme o protocolo, eu deveria convocar os anjinhos celestes e que, ao som de trombetas e liras e sob uma chuva de pétalas, entoariam loas aos senhores. E, de fato, vocês merecem tudo isso e muito mais. Contudo, vocês, melhores do que ninguém, sabem que não me dou muito bem com as esferas celestiais. E, se eu assim o fizesse, estaria contradizendo tudo o que disse e o que fizemos juntos nesses longos anos. Por isso, entre trair vocês e a nossa prática, ou trair o protocolo, eu não tive a menor dúvida. Então, em nome dos velhos tempos, vamos ao que de fato importa. Creio que já comentei com alguns de vocês essa situação prosaica do meu cotidiano doméstico. Se já o fiz, então, me perdoe pela eventual repetição. Certa feita, um dos meus meninos, e para quem não sabe, claro, eu tenho 2 meninos gêmeos, de 5 anos. Um dos meus meninos, o Lucinho, de 5 anos, me perguntou: pai, o que é a liberdade? Confesso que me espantei com a gravidade da pergunta, e naquela fração de segundos em que eu recuperava o fôlego e minha mente viajava do pré-socráticos até o iluminismo, o irmãozinho dele, o Luquinha, que estava ao lado, de pronto respondeu: Lúcio, liberdade é poder cuidar de si mesmo. Poder cuidar de si mesmo. A resposta do Luquinha ao irmão, o Lucinho, ficou por dias ecoando em minha mente. Eu me perguntava, e ainda me pergunto, se nós, adultos, nos perguntamos, nós nos cuidamos de nós mesmos. Se cada um tem a autonomia à qual o Luquinha se referiu. E creio que não. Afinal, estamos sempre, a maioria de nós, fazendo algo que nos foi imposto.
cuidando de coisas que, em última análise, não nos pertencem, mas que, de forma obscena e perversa, são vendidas como sendo do nosso mais profundo interesse. Explico-me. Não trabalhamos para nós. Nosso trabalho não nos pertence. Não pensamos por nós. Pensamos por aquilo que a mídia ou o religioso televisivo quer que pensemos. Não agimos em resposta aos nossos desejos e valores, mas em busca daquilo que o mercado de trabalho valoriza. Por tudo isso, concluo que, ao contrário do que predisse o sábio Luquinha, nós não cuidamos de nós. Aliás, nem sei se poderíamos falar da existência de um verdadeiro eu. Ao contrário, somos todos, ou quase todos, alienados, nossa vida não nos pertence. Tenho para mim que o bom pai, assim como o bom professor, uma vez que este é a projeção da imagem do primeiro, lembrando nossas aulas de psicanálise, é aquele que desperta no filho, ou no caso, no aluno, o sentimento de liberdade, de autonomia, o saber cuidar de si mesmo, ao invés de responder de pronto às demandas dos símbolos do poder. O bom professor, assim como o bom pai, é aquele que não fala pelo seu educando, calando a sua voz, impondo-se sobre ele. O bom professor ensina o aluno a falar com sua própria voz. Constrói com ele o saber cuidar de si mesmo. Eis aqui o verdadeiro professor. E mais, o professor de história, que é um apaixonado, não fala apenas em seu nome, não fala nem mesmo em nome do seu próprio tempo, mas fala em nome das sucessivas gerações de oprimidos que em algum momento tentaram romper com as amarras para poder cuidar de si mesmos. Amarras muitas vezes inconscientes, mas igualmente opressoras. Então, senhores professores de história, seu compromisso ético é com a tradição de luta pela liberdade. Muito obrigado.